Prevê Saúde desta semana falaremos sobre a estética facial. Para falar sobre esse assunto, convidamos o médico cirurgião plástico, Dr. Vitor França. Vitor, nas últimas estatísticas aí, nós vimos que a estética facial, a procura pela estética facial, está superando a procura pela estética das mamas, do abdômen, que era campeã no Brasil. O que está levando o pessoal a cuidar mais da estética facial? Boa noite, doutor José. Muito obrigado pelo convite. Essa onda, né, da cirurgia facial atualmente, ela provavelmente tem muito a ver com a coisa de mídia social mesmo, que é uma coisa que hoje influencia muito em tudo, mas na área da estética também. Então, um influenciador ou outro, ou uma pessoa mais famosa aí que buscou isso, fez, divulgou, e isso acaba entrando nessa onda. A gente viveu um momento muito importante das harmonizações faciais, né, os produtos de consultório, ácido hialurônicos, bioestimuladores, tudo. E agora a gente vê uma demanda mais por procedimentos cirúrgicos que tem, na prática, uma efetividade, uma duração, tudo maior em relação a esses procedimentos de consultório, claro, quando bem indicados e tudo isso. Então tem oscilações, né, dessas ondas, mas acho que atualmente tem muito a ver com isso. Nós víamos antigamente o pessoal que fazia aquelas plásticas no rosto, que esticava muito, o cara perdia até a expressão facial, ele estava sempre sorrindo, né? E hoje parece que melhorou muito tecnicamente, nós vemos que o pessoal que faz a cirurgia melhora muito e não fica com aquele aspecto tão puxado. Vocês tecnicamente evoluíram nisso também, Vitor? Sim, esse aspecto artificial, né, estigmatizado da cirurgia de face é uma coisa que ficou muito em um certo período ali da cirurgia facial. Hoje a gente tem uma abordagem da ideia do rejuvenescimento, né? Você vai trazer harmonia para a face, um rejuvenescimento, a pessoa vai continuar parecendo com ela mesma, mais jovem. E as técnicas que a gente chama de técnicas de plano profundo, onde a tração é colocada mais na parte da musculatura superficial do rosto e não tanto na pele, isso ajuda muito nesse tipo de resultado. Um resultado mais natural, você traz o rejuvenescimento sem aquele aspecto esticado, também mais duradouro, e também num aspecto importante de cirurgia de face, que é qualidade de cicatriz, né? Cicatriz, na técnica mais tradicional de lifting, ela fica posicionada aqui na frente da orelha, um pouquinho aqui na frente do couro cabeludo, e uma cicatriz de boa qualidade influencia muito, né, no resultado final. Então, uma cicatriz imperceptível, e quando a tensão não está na pele, isso também ajuda muito. Então, o paciente faz a cirurgia e parece que não fez nada, né? Nesse sentido de não parece que fez cirurgia. Parece que melhorou, rejuvenesceu, mas não com aquele aspecto de estigma de cirurgia. E na área de oftalmologia, nós vemos uma evolução muito grande, alguns profissionais fazendo cirurgia até com laser, e realmente bisturi a laser, e você fala, puxa vida, parece que nem edema dá no pós-operatório. Isso daí também ajuda bastante no resultado imediato, né? E até na procura pelos próprios conhecidos desse paciente. Na área dos olhos, vocês têm algum cuidado especial para fazer essa cirurgia? Sim, a região do olhar, né, é uma das principais, talvez, né, do rejuvenescimento da face. O olhar é um dos que mais impacta. E a maneira como a gente aborda isso, também no sentido de não deixar estigma e de deixar um período de recuperação mais rápido, sem tanto edema, sem tanto roxo, sem aquele aspecto de, meu Deus do céu, o que aconteceu ali? Então, isso é uma coisa importante, né? A abordagem cirúrgica, talvez menos invasiva, com alguns cuidados, para que pós-operatório a recuperação seja mais rápida, o retorno para as atividades. O laser, né, o laser de CO2 é uma coisa que a gente acaba usando bastante. Existem vários tipos de laser, mas esse de incisar com laser, uma das ponteiras do laser CO2 a gente usa para isso. Ajuda nesse sentido de você trazer menos trauma, você faz uma incisão às vezes mais precisa. Ele também usa o mesmo tipo de laser, mas com outra ponteira, para fazer um rejuvenescimento da pele, um resurface que a gente fala. Então, as tecnologias também são empregadas na área cirúrgica da face, e muitas delas têm esse objetivo, né, de fazer uma cirurgia com menos trauma e essa tendência de menos edema, menos roxo, um período de recuperação mais curto, tudo isso aí. Não dizendo que o fato de ficar roxo, a pessoa não vai ficar bem depois, porque
às vezes é impactante para quem vê no primeiro momento o pós-operatório, a pessoa está inchada, está roxa, mas ao longo do tempo fica muito bacana. A gente percebe que o pessoal fica muito feliz com o resultado. E muitas vezes até fazendo um retoque ou outro ali que deixa a pessoa melhor ainda. Exato. A cirurgia de face tem essa característica, né? O edema ele surge rápido mas ele também vai embora rápido, né? Então aquele segundo, terceiro dia normalmente é mais impactante, o roxo, o edema em alguns casos, mas do mesmo jeito que evolui rápido para mal, né? Fica inchado rápido, tende a desinchar rápido, normalmente 10, 14 dias já está meio que tudo bem, o paciente já sociabiliza bem, não tem mais grandes estigmas da cirurgia e toca a vida normal. Então, esse é o padrão, normalmente. Né? Na face, o que é mais procurado, Vitor? Papada, blefaroplastia, o que é mais procurado na face? Na cirurgia de rejuvenescimento facial, né, que é essa área que a gente está abordando aqui, talvez a cirurgia ainda do olhar é a mais procurada, né, blefaroplastia, porque é a área que mais impacta, né, é muito comum o paciente vem no consultório procurando para a pálpebra, e a gente acaba falando, mas tem um pouquinho da posição da sobrancelha, e a gente vai evoluindo porque é um conjunto, né, então terço superior, que tem muito a ver com posição de sobrancelha, com a região do olhar, mas aí isso evolui também em terço médio, que normalmente quem costuma incomodar é o bulldog aqui, né, esse descenso do rosto, também a linha aqui do bigode chinês, e também tem um contínuo com o pescoço. Então, a gente tenta sempre fazer uma abordagem completa, né, dos 3/3 da face, mas se pôr ali como o top ali, que chama o paciente normalmente para o consultório, normalmente é a região do olhar. Hoje existe uma procura muito grande dos homens por esse tipo de cirurgia também, porque antigamente o homem não fazia muita cirurgia plástica. E parece que está mudando isso. Sim, sim. A região da pálpebra talvez ainda seja a principal área, né, de abordagem que o paciente acaba procurando, paciente de sexo masculino, mas também a gente acaba nessa mesma ideia evoluindo para cirurgias maiores, cirurgias de lifting. Existem muitas situações dessas situações de emagrecimento também, né? Hoje com as canetas emagrecedoras aí isso até aumentou, né? O pessoal de cirurgia bariátrica já era um público, mas agora aumentou esse público, né, de pacientes que perdem peso muito rápido e tendem a ter essa queda do rosto, esse derretimento do rosto, e isso os homens entraram nessa também, muita gente usando, se popularizou muito, e isso incomoda, né, de uma hora para outra perde ali peso 3, 4 meses e o rosto muda, e a cirurgia acaba sendo, claro, depende da faixa etária, depende de alguns fatores, acaba sendo a maneira mais efetiva, mais eficaz e mais duradoura de você manter um resultado bacana para essa área também. A gente escuta cada vez mais falar aí antigamente era lipoaspiração, hoje é hidrovibrolipo, termovibrolipo, que realmente isso muda no resultado. Os termos, né, a marketagem em relação a isso é muito grande, mas em princípio o básico dali seria a lipoaspiração, o conceito de você tirar a gordura de uma área específica, normalmente direcionada para a área de gordura localizada. A vibrolipoaspiração, na verdade, existe um aparelho que a gente usa durante a lipoaspiração, que ele faz a ponteira da cânula de lipoaspiração vibrar numa certa frequência, e isso aumenta a eficácia da lipoaspiração. Você consegue abordar a lipoaspiração de uma maneira menos traumática, sem tanto esforço do cirurgião, com a tendência de menos roxo e tudo mais, através desse aparelho. A lipoescultura, a gente conceitua isso como transferência de gordura, né? Então tira daqui, põe ali. O mais comum é a gente fazer lipoaspiração, costas, flanco, tudo, enxertar no bumbum, enxertar em áreas onde a gente planeja. E um conceito que é muito popular também, que é a lipo HD, lipo de alta definição, LAD, né? Que é uma lipo mais direcionada para você fazer desenho muscular. Então você trazer uma definição muscular através da lipoescultura, né? Da retirada de gordura de uma área específica, né, de maneira específica, e também enxerto de gordura. Isso é uma coisa que a gente tem abordado muito, que é enxertar a gordura em alguns grupos musculares para fazer esse volume muscular, para você desenhar melhor a musculatura. Há um tempo atrás falava-se também que seria uma grande revolução a injeção de células-tronco, gorduras que você injetaria em alguns lugares e melhoraria muito. Isso acabou, eu não escutei mais falar. Na verdade, para cirurgias de face, né, especificamente, é uma abordagem que existe, que a gente faz bastante, porque é a transferência de gordura para o rosto, né? Então, muitas vezes de maneira isolada, mas também muitas vezes durante uma cirurgia de lifting,
a gente complementa aquele resultado do reposicionamento tudo com o enxerto de gordura. E o enxerto de gordura, a gente tem o conceito de enxerto de gordura para fazer o volume, que a gente chama de macrofat. Então a gente vai enxertar em algumas áreas específicas para fazer volume mesmo. Às vezes lábia, região de maçã do rosto, região temporal, que perde muito volume. Então em algumas áreas específicas. E tem um enxerto de gordura que é o chamado nanofat, que na verdade ele não tem gordura mesmo, célula de gordura viva, é um preparado da gordura da paciente com esse objetivo de você trazer fator de crescimento, células-tronco que estão naquele preparado ali. Então até a maneira de injetar é diferente, o preparo é diferente e o objetivo é diferente também. É mais um objetivo de melhora de textura de pele, de qualidade de pele, e não de fazer volume. Então funciona às vezes para aquelas ruguinhas mais finas, tipo o código de barra aqui na boca, essas mais perioculares também. E aqui na região de pálpebra também é coisa de mancha, de uma pele mais escura. Então o objetivo desse tipo de enxerto é diferente e aí entra essa ideia das células-tronco e dos fatores de crescimento. A gente vê no TikTok, vê no Instagram, aquele pessoal que usa o laser mesmo, faz uma queimadura por laser em toda a face. O resultado é bacana, é um resultado aceitável? Vocês, cirurgiões plásticos, são a favor disso também? Ou vocês gostam mais de esticar mesmo, cortar e esticar? Na minha rotina, né? Claro que cada cirurgião tem a sua rotina, mas o laser de CO2 especificamente, eu costumo usar durante cirurgia, né? Então a gente já aproveita entre as pacientes estar anestesiado, que o laser de CO2 ele é um pouco chatinho, incômodo, né? E a gente consegue fazer com o paciente anestesiado num parâmetro às vezes um pouco mais forte, claro que depende muito do tipo de pele do paciente. Então a gente complementa o resultado do reposicionamento, do stick push ali, com esse resultado a mais da qualidade de pele, que é o que traz o laser. Você faz um resurfacing, um peeling mesmo, e até uma coisa que eu costumo comentar ali com os pacientes, a manutenção de uma cirurgia de face, normalmente tem muito a ver com essa manutenção da pele. E o laser é talvez um dos principais aliados nisso. Então, o pós-cirúrgico, né, a cada 6 meses, um ano, fazer um laser, isso é uma coisa que ajuda, né, na manutenção. O laser e o abençoado do Botox, porque a toxina botulínica, a ação dela para manutenção de resultado em áreas específicas funciona muito bem. Esse laser dói no pós-operatório porque a gente vê que queima mesmo a pele, você vê lá ela enrugando tudo, ela repuxando toda. Pós-operatório é doloroso? Ele é mais um incômodo do que dor, fica aquela sensação de pele craquelada e a hidratação que a gente orienta no pós-operatório normalmente deixa tudo muito sob controle, então não é uma dor tão importante, é mais o incômodo, porque normalmente a gente faz junto com a cirurgia, então tem o incômodo do edema da cirurgia junto com o edema do laser, mas tudo muito sob controle mesmo. Até o uso do nanofat, né, do fator de crescimento ali junto com a gordura como um hidratante durante a cirurgia, é uma coisa que ajuda nesse controle do incômodo do pós-operatório, mas existem, claro, incômodos, não é uma cirurgia que você vai no dia seguinte falar como não aconteceu nada, mas é um incômodo que é bem controlado ali com as medidas que a gente orienta no pós-operatório. Ô Vitor, e aqueles pacientes que fazem as rinoplastias? É lógico que tem um paciente que precisa, por um desvio de septo ou algum outro motivo, tem que fazer. Mais estético. Tem tido bastante procura também ou já está em desuso? Sim, a rinoplastia também existe o advento aí da rinomodelação, o pessoal injeta ácido hialurônico no nariz em algumas áreas específicas, que é uma coisa que eu tenho um certo pé atrás, mas isso acabou tirando algumas pacientes do centro cirúrgico, porque alguns incômodos específicos o pessoal consegue lidar com a rinomodelação, mas a rinoplastia é muito mais eficaz e duradoura, é uma das poucas cirurgias que é praticamente permanente o resultado a longo prazo, mas ela também entra um pouco na ideia do rejuvenescimento, que é uma coisa que acontece, né? O nariz envelhece e acaba que a ponta cai um pouco. Isso muitos pacientes acabam associando a cirurgia, né, de lifting com a rinoplastia, também com essa ideia de rejuvenescimento do rosto de maneira geral. Mas o nariz já tem um outro aspecto, é muito comum mais em pacientes mais jovens, que se incomodam com o nariz desde a adolescência. E a rinoplastia sempre tem esse aspecto funcional junto, né? Nenhum nariz bonito que não respira tá legal. Então a gente sempre aborda as duas áreas em conjunto, a área funcional e estética, e tem sim uma demanda grande, das cirurgias faciais também das mais procuradas. E as cirurgias para a orelha de abano? Isso daí era uma coisa que
era mais difícil de a gente ver o pessoal fazendo, eram poucas pessoas que faziam. Parece que hoje popularizou mais. Nós vemos alguns vídeos aí na internet e pessoas que operam, são cirurgias até ambulatoriais, e que antigamente a gente via que usava aqueles, como se fala, o pessoal passava faixa, enfaixamento e tal. Hoje parece que nem isso mais usa. A cirurgia de orelha, né, a autoplastia, do rol aí de cirurgias faciais, é uma das poucas que a gente faz em criança, inclusive, né? Normalmente a partir do momento que a criança consegue cooperar com o pós-operatório e normalmente coincide com o momento que o paciente costuma se incomodar, né? O bendito do bullying na escola e tudo, na faixa ali dos seus 7, 9 anos. Ali normalmente entra um pouco mais essa coisa da faixa, por conta de cuidado mesmo, evitar que ponha a mão sem querer e tudo. Mas para paciente já adulto, adolescente, a faixa ela é quase que um cuidado só para a hora de dormir, então não é aquela coisa que não precisa usar a faixa, que é um estigma também da cirurgia de orelha, né? A autoplastia normalmente tem o objetivo de desenhar melhor a orelha nessa parte superior aqui da antihélice e de diminuir essa projeção da orelha, né? A maioria dos pacientes que tem a orelha em abano tem essa parte da concha da orelha muito desenvolvida, uma cartilagem maior, e a gente acaba devolvendo isso para a posição com a cirurgia. E é uma cirurgia que o paciente, quando se incomoda com isso, também é desde a infância, desde a adolescência, que o resultado normalmente traz uma segurança, mulherada usar rabo de cavalo, tem várias vantagens aí em questão de autoestima e de tranquilidade do dia a dia. A gente vê que tem pessoas que lidam bem com isso, principalmente mulher, deixa o cabelo em cima, não dá para notar tanto. Mas o homem, muitas vezes, ele acaba realmente, por ter o cabelo mais curto, mostrando mais e talvez procure até mais do que a própria mulher. Aí também é claro de vivência, né? Mas é uma das poucas cirurgias que talvez na minha rotina ali empata. 50-50 de procura, né? Você vai uma cirurgia de lipoaspiração, é 90% mulher, 10% homem. Até o próprio lifting de face é muito mais público feminino que procura. Orelha não, orelha já é uma cirurgia parecida Meio a com meio. pálpebra, que é quase que meio a meio ali. O público masculino procura bastante também. Antigamente a gente falava daqueles pessoas que faziam o furo aqui no queixo. Ainda tem essa procura? Essa não, pelo menos na minha rotina eu nunca tive não. O que a gente faz bastante no queixo é volume, né? Então tem muito paciente que tem essa coisa do queixo para dentro. Muitas vezes até o paciente se incomoda Micrognativo. com o pescoço, né? E o problema maior, na verdade, está na falta de volume e falta de projeção no queixo. E aí existem as situações onde a cirurgia melhor indicada, na verdade, é uma cirurgia ortognática, né? Que tem muito a ver com mordida e tudo. Mas em algumas situações é especificamente o queixo, né? Que a gente tem como abordar de várias maneiras, desde uma coisa mais simples, tipo um ácido hialurônico, um preenchimento, enxerto de gordura é uma área que cabe bem também, até coisas mais definitivas, que tem, né, essa vantagem de ser definitiva, que é a projeção óssea mesmo, a gente consegue mandar o osso para frente com uma plaquinha lá, e próteses, que são cirurgias que acabam a gente, como existem vários modelos e tipos de projeção de prótese, a gente consegue uma margem maior em pacientes diferentes, queixo masculino mais quadrado, feminino um pouco mais triangular, e as próteses elas dão esse manejo para a gente coloca ali, parafusa mesmo a prótese no osso e aquilo fica. Definitivo. Pacientes com lábio leporino. Hoje é lógico que a gente vê que tecnicamente também melhorou muito, que mesmo que você perceba, hoje a cicatriz fica muito bacana, muito bonita, quase que imperceptível. Depois de adulto, ele consegue também mexer nisso, melhorar isso? Sim, normalmente as abordagens são na infância, né? O principal, o grosso ali da abordagem, mas o pacientes que tem esse histórico, depende, claro, do grau, tem várias variações dos graus, normalmente precisam de uma abordagem até a idade adulta, e talvez a última abordagem seja essa, né? De você trabalhar melhor a cicatriz final ali que ficou. E cicatriz é sempre aquilo, a gente não consegue desaparecer com a cicatriz, mas consegue melhorar o aspecto, às vezes com abordagem cirúrgica mesmo, às vezes até usando algum tipo de laser, porque a cicatriz às vezes ficou um pouco mais escura, então depende do que incomoda no pós-cirúrgico. A gente tem maneiras de abordar no sentido de deixar sem estigmas, né? Essa é a ideia sempre da cirurgia, é você fazer a cirurgia melhorar aquela queixa sem deixar com um grande estigma. É claro que as cirurgias de reconstrução, o aspecto é diferente, né? O objetivo é diferente, e as cicatrizes nem sempre a gente consegue esconder tanto assim,
mas é sempre a ideia é deixar a melhor maneira possível esteticamente no fim das contas. Vocês faziam antes muito mais cirurgias para reduzir o lábio, pessoa que tinha o lábio muito carnudo, diminuir, que hoje tá na moda. Hoje o pessoal injeta o ácido hialurônico aí para deixar, parece uns bicos de pato às vezes, né? Fica até feio. Você Sim. fala, nossa senhora, a pessoa. Mas antigamente existia muito para reduzir o lábio? É uma cirurgia que existia uma procura, talvez não tão grande assim, mas sim, né, da gente, a queiloplastia redutora, da gente diminuir mesmo a área da exposição de mucosa, do vermelhão da boca. E a coisa atual tem muito a ver. É claro que isso já diminuiu um pouco, graças a Deus, que nem a ideia da prótese silicone, que ali no começo dos anos 2000 era aquela prótese de 500, 600 ml, hoje em dia é tudo mais perto dos 200 e pouco, 300, mas para o lábio também, né? A abordagem do lábio hoje é mais de contorno, naturalidade, até dentro da área de rejuvenescimento facial, uma cirurgia que a gente faz bastante, é a cirurgia de reposicionamento, que isso é uma coisa que acontece também, essa distância da base do nariz até o lábio, ela vai alongando, e existe uma abordagem que a gente chama de lip lift, né, que é o lift do lábio superior especificamente, que a gente aborda justamente por uma cicatriz bem na base do nariz, então uma cicatriz muito discreta, que a gente encurta essa distância e dá um efeito de everter o lábio, então ele cria um pouco de volume, mas sem aquele volume, né, sem parecer um bico de pato. Uhum. Então, também uma maneira de rejuvenescer o lábio sem esse aspecto artificial. Mas para o lábio a gente também acaba abordando com enxerto de gordura, é uma maneira de fazer volume. Mas a ideia é essa, né? Você tentar fazer uma coisa com aspecto natural. Natural. Legal. Outro dia eu também estava assistindo uns vídeos e vi transplante de sobrancelha. Tem muita mulher que foi tirando, 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 depois elas pintam, ficou com aquela marca da Nike, né? Fica aquele símbolo da Nike aí. E hoje tem o transplante, você fazer fio a fio. Esse daí dá um resultado legal? Dá um resultado legal, não é exatamente uma área que eu atuo, mas a gente vê resultados bacanas nesse sentido, né? Porque vai tirando, vai rareando, quando vê não tem praticamente mais fio ali, e aí fica só naquele desenho da tatuagem, que muitas vezes é um estigma também, existem várias técnicas também, já não é uma área que eu domino, mas existem várias maneiras de fazer isso, e alguns são muito estigmatizados mesmo. Mas o transplante tem essa característica, você transplanta mesmo, você consegue ali refazer o volume da sobrancelha. É claro que normalmente a gente pega o pessoal pega do bulbo capilar, então é um fio que vai crescer mais, existe uma manutenção ali diferente, mas é uma maneira muito bacana de você refazer o volume da sobrancelha. As manchas de pele em geral. Tem pessoas que são muito claras e nós moramos num país tropical. A exposição ao sol traz como consequência manchas na pele para todo lado. Isso você acha que a abordagem por aplicação desse laser de CO2 resolve bem ou tem que ser cirúrgica mesmo, tirar essas manchas? As manchas, a maioria das vezes a gente tenta lidar nos peelings, os lasers, né? Claro que o tipo São de mais superficiais. mais superficiais, o tipo de pele influencia muito, né? Então, pacientes de pele mais clara, a gente tem como abordar o laser de uma maneira um pouco mais agressiva, no sentido de conseguir fazer essa mancha realmente sumir, entre aspas. Pacientes de pele um pouco mais, um fototipo, né, maior, uma pele mais morena, a abordagem com laser já é diferente, porque às vezes a chance de ter um efeito rebote dessa mancha voltar, ou às vezes até piorar. Então depende muito desses aspectos então é caso a caso. Mas o laser normalmente é a abordagem número um aí para tratamento. Aquelas pessoas com sardas no olho, como vocês lidam com isso? Também laser ou existe algum creme, alguma outra coisa que passa aí? O laser ou os tipos de peeling, né? Você renovar a pele, então você fazer a pele descamar de alguma maneira, e o laser é uma dessas maneiras, mas existem os peelings químicos, existem até alguns tipos de dermabrasão, outras maneiras, que você faz a pele renovar, você faz a pele refazer. E as sardas, é claro que são um tipo específico de mancha, existe uma abordagem direcionada, mas a base desses tratamentos são esses, né? Renovação da camada mais superficial da pele. Vitor, um questionamento bastante frequente, que não sei nem se é a sua área ou de dermatologista, mas a olheira. Vocês conseguem tratar isso também? O tratamento é multifatorial, né? Sabe, é uma área conjunta nossa aqui, mas normalmente a olheira tem a ver com a pele pigmentada mesmo, mas tem muito a ver com profundidade, às vezes com essa transição das bolsas de gordura para a área do tear through aqui, que é esse canal da lágrima. Então, normalmente a abordagem ali é completa, envolve às vezes até uma blefaroplastia inferior,
para tratar bolsa, para tratar flacidez de pele, associado às vezes a algum tipo de enxertia de gordura e às vezes ao laser. Então uma abordagem às vezes mais completa para conseguir focar uma coisa que parece simples, pequena, que é a olheira, mas precisa de uma abordagem mais maior mesmo. Sim, tem algumas pessoas que têm realmente algo que chama muita atenção, que é roxo mesmo. Sim. E você com esses tratamentos, com esse laser, você acha que melhora bastante. Melhor, é sempre nessa ideia, né? Às vezes um aspecto muito arroxado, a gente consegue melhora, talvez não um tratamento 100%, né? Mas uma melhora de diminuir aquele olhar cansado, aquela sensação de pessoa mesmo não estando cansado, está sempre com aquele olhar cansado. Ô, Vitor, eu acho que nós falamos aí de uma maneira geral aí de todas as práticas que vocês fazem aí do rejuvenescimento facial, mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, quando ele deve procurar o cirurgião plástico, qual é a melhor idade para se iniciar, porque tem muitas meninas de 14, 15 anos que não estão felizes e já estão querendo fazer. Qual é a melhor idade e quando procurar aí então um cirurgião plástico? Talvez o primeiro recado seja essa importância de procurar um especialista, um médico especialista, né? Então, um cirurgião plástico, um oftalmologista especialista na área de pálpebra, talvez. Tem alguns colegas otorrinos que fazem também, mas um médico especialista, e que hoje a gente vê muito isso, né? A gente vê a abordagem... Todo mundo trabalhando e só problema. Exatamente. Né? A gente recebe no consultório muito problema e muito... É claro que toda cirurgia existe chance de complicação, a gente está, né, sujeito a isso, mas quando você faz um procedimento complexo como um lifting facial, por exemplo, uma blefaroplastia, que não é só tirar uma pelinha, você sabe muito bem disso, com um profissional não médico, a chance de complicação é maior. Às vezes fazem cirurgias em ambientes completamente inadequados, e talvez esse seja o principal recado hoje, porque isso é uma coisa que a gente vê muito mesmo. Eu fiz recentemente aqui um curso específico para cirurgia de face. A gente tem um grupo de WhatsApp lá, cirurgiões do Brasil todo, e o que a gente vê lá no dia a dia é, recebia isso, recebia aquilo, e na maioria dos casos, claro, não todos, o que a gente ouve, né? Ó, procurou o profissional tal, que não é médico, e evoluiu assim. Então, toda área tem a sua especificidade, e a cirurgia plástica facial não é diferente. Então, você vai procurar um especialista, um cirurgião plástico, de preferência aquele que você já tem uma referência, que tem uma vivência com cirurgia de face, para procurar, porque todo tratamento depende de um diagnóstico bem adequado. Então, minha queixa é essa, uma paciente de tal idade, para a gente conseguir abordar com a melhor maneira a técnica cirúrgica mais adequada para aquele caso específico. E normalmente quem vai conseguir te dar essa resposta é um cirurgião plástico, um cirurgião de face com formação para aquilo. Certo. Não adianta você querer comer pipoca e ir no açougue. Não adianta você querer caçar e levar um gato para caçar. Então, deve-se procurar o profissional adequado, um profissional que você já conheça o resultado, que seja um profissional com título de especialista em cirurgia plástica, para que você realmente não tenha surpresas depois. Ah, mas ele fez da minha amiga, não deu certo, fez da minha amiga, deu certo. Não. Procura realmente uma pessoa capacitada para que realmente o resultado seja bom. Não adianta você começar de uma maneira errada e querer que o resultado seja o melhor possível. Ah, mas é mais barato. Nem sempre o mais barato é o que dá certo. Sai mais barato de verdade. Sai muito caro depois para realmente arrumar aquele problema. Olha, Vitor, eu agradeço aí a sua presença. Fica aqui o convite para que você volte outras vezes, a gente possa falar de algumas outras cirurgias plásticas aí. Eu até falei da gente falar sobre rejuvenescimento facial por ter lido mesmo que hoje a cirurgia está suplantando as cirurgias de mama e de abdômen. No Brasil, a moda hoje são as cirurgias de face. Gostaria de agradecer o nosso telespectador e convidá-los para que na semana que vem estejamos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.